Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre psicologia e religião. É muito comum em uma sessão o paciente, quando começa a falar algo que vai envolver religião, ele hesita e pergunta: "Você é de qual religião?" Ou então: "Você tem religião?" E aí eu entendo que ele está preocupado se o que vai falar eu vou entender. Ou se eu não tenho religião, como que eu vou entender o que ele vai falar? Esse vídeo é para esclarecer como que o psicólogo trabalha as questões voltadas para a religião dentro de uma sessão de psicoterapia. Primeira coisa que a gente deve considerar é de que não há oposição da psicologia em relação à religião. Muito pelo contrário, a psicologia considera que a fé e a religiosidade fazem parte da cultura e esta vai constituir a subjetividade dos indivíduos. E que a relação do indivíduo com o que é sagrado pode ser analisado pelo psicólogo. Analisado aqui não quer dizer que o psicólogo vai dizer se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim. Não, analisado no sentido de que aquela questão serve sim de conteúdo trazido pelo paciente e o psicólogo pode observar ali por meio daquela fala qual o espaço que aquela religião ocupa na vida do paciente, qual a relação que o paciente estabelece com a religião. E também a religião é um tópico de estudo da psicologia. Muitos psicólogos desenvolvem suas teses de doutorado estudando religião. Agora, ele não vai estudar qual a melhor religião, se a religião tal é a certa, se a religião tal é incoerente. Ele vai fazer um estudo para saber como a religião constitui uma ferramenta de enfrentamento nas dificuldades dos indivíduos. Houve mudança na relação das pessoas com as suas religiões ali dentro de uma linha de tempo. Enfim, um estudo que permita ao psicólogo entender como a religião constitui a subjetividade. E o que não pode é o psicólogo querer impor a religião dele ao paciente, se opor à religião do paciente, desconsiderar a religião do paciente. Ah, isso aqui é religião, não é ciência, então não vamos falar disso não, vamos falar de outra coisa. Então, sabendo que o psicólogo pode sim ter sua religião, o que o Conselho de Ética estabelece é que ele não pode utilizar as crenças dele como psicólogo para interferir no acompanhamento psicológico do paciente. Nem sei se você já passou por uma experiência assim. Se passou, coloca aqui nos comentários, caso você se sinta à vontade. Mas o Conselho de Ética, ele é muito claro. Os serviços de psicologia devem ser realizados com base em técnicas fundamentadas na ciência da psicologia. Nós não podemos esquecer ainda a Constituição. A Constituição garante aos indivíduos a liberdade de consciência e de crença. Então, o psicólogo ele nunca vai se opor a nada, também não vai se impor, né? Ou impor a religião dele. E aí, pessoal, independentemente se a gente é psicólogo ou não, deixo aqui uma contribuição, se vocês quiserem se utilizar, de lembrar que quando a gente, às vezes numa festinha, num encontro informal, encontra com alguém que tem uma determinada religião e que fala sobre ela, a gente nunca deve se opor, nunca deve criticar, porque aquilo dali é a liberdade dela de acreditar naquilo, desde que não afete ninguém, não prejudique ninguém ou a dignidade de ninguém, a gente deve respeitar. Então, quando a gente diz assim, religião não se discute, não é só por questão de não querer arrumar confusão. No fundo, é porque a gente possa respeitar o direito que é da pessoa. Quando a gente tem essa clareza, as relações se tornam um pouco melhores. Então, vou deixar aqui outras sugestões de vídeos que esclarecem aí a prática do psicólogo, caso vocês tenham interesse. Se esse vídeo você considerar que é útil para alguém, compartilhe. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!